Olá, aqui professor Marco Antônio Vieira e nós estamos iniciando com esse vídeo a proposta de um canal que vai se chamar Nossa Escola Terra. E nesse canal a gente vai tratar de assuntos relacionados ao mundo esotérico, ao mundo espiritual, às experiências psíquicas, experiências paranormais. Nós vamos tratar de assuntos que têm a ver com essa experiência nossa, terrestre, a nossa vida enquanto inteligência, espírito, alma, numa vivência terrestre. Então, assim como eu e você, que está me ouvindo, está me assistindo agora, nós estamos passando por uma experiência na Terra. E nós vamos falar sobre isso, mas num aspecto mais, digamos assim, envolvendo a energia, a vibração, esses sentidos que estão para além do físico, para além do nosso nome, para além dessa parte concreta, física que nós conhecemos. Então, nós vamos inaugurar esse canal a partir de agora e pretendemos manter um programa de uma vez por semana, pelo menos, publicar um vídeo. A ideia de Nossa Escola Terra é porque acreditamos, temos certeza, aliás, de que aqui é uma grande escola para o aprendizado de todos nós, no sentido de crescimento. Se nós partirmos da ideia de que somos pessoas, ou espíritos, ou almas, ou consciências, que vivemos em um corpo, e esse corpo é transitório, essa passagem, que tem um começo, um meio e um fim, essa passagem física, ela tem um propósito. Não é por acaso e nós estamos aqui por força de uma coisa aleatória. Existe um propósito, com certeza. Então, nós sabemos que nessa jornada, onde a vida pulsa, a vida pulsante, cada emoção, cada sentimento, cada silêncio, cada questão que envolve a nossa existência é uma fonte de aprendizado. Por exemplo, a dor, as dores que nós sentimos podem ser grandes mestres, mas também um sorriso, uma convivência, um afeto, um encontro. Tudo isso também são mestres. Nós precisamos ter o olhar do aprendiz. E todos nós somos aprendizes nessa escola. Em diferentes níveis, em diferentes condições, seríamos como em diferentes salas de aulas, em diferentes séries, dentro de um mesmo educandário. Alguns mais adiantados, outros menos um pouco, mas todos na mesma escola, todos matriculados aqui. O canal nasce de um desejo de compartilhar alguns saberes, alguns conhecimentos que muitas vezes ficam à parte do aprendizado formal. Nós vamos falar de espiritualidade, mas de uma forma bem ampla, mais aprofundada, de uma forma mais abrangente, respeitando, obviamente, todas as religiões, todas as crenças, toda forma de fé. Todas elas merecem respeito, todas elas são fontes importantes, fundamentais na vida das pessoas. Mas quando a gente trata de espiritualidade, muito provavelmente esses conhecimentos podem potencializar, e até dilatar a fé, seja ela qual for. Conhecendo outras formas, outros aspectos, outros ângulos que podem muito bem
reforçar a nossa fé. Aqui a gente pretende falar de uma forma o mais neutra possível, em termos de crenças pessoais, mas sempre trazendo assuntos para reflexão, quando for possível, trazendo sempre o apoio das ciências. Hoje, por exemplo, a ciência se aproxima bastante de temas como estudos de experiência de quase-morte, EQM. Nós temos estudos sobre casos sugestivos de reencarnação, pesquisados em universidades. Nós temos várias pesquisas sobre as energias que envolvem o ser humano, energias sutis, energias que não são visíveis e evidentes, mas que existem, né, e que podem ser comprovadas e confirmadas. Nós podemos fazer uma série de vídeos e de estudos. Vamos improvisar uma pequena sala de aula, seria a nossa sala de alma, fazendo um trocadilho, a sala de alma, a pequena sala de almas, para a gente poder discutir e trazer esses assuntos que são interessantes. Para mim, são temas que me trazem convicção. Eu sou convicto, estudo isso há mais de 50 anos, porque já desde jovem, né, me interesso pelos assuntos do paranormal, da parapsicologia, enfim, da espiritualidade, de uma forma bem ampla e sem amarras, né, de uma forma bastante tranquila para navegar nesse grande oceano. Alguns temas que nós separamos aqui, eu fiz uma lista para a gente poder fazer uma abordagem nesse primeiro momento. A gente está pensando em fazer algumas pequenas séries. Então, assim, num primeiro bloco, a gente pode trabalhar com ideias como a reencarnação. O que acontece antes, depois, o que é reencarnar, por que reencarnar? Isso é uma punição, é uma oportunidade, enfim. O que são as experiências de quase-morte, né, QM? O que essas experiências podem revelar para a gente? Vamos falar de energia sutil, de vibrações, por exemplo, quando tratamos de chakras, né, a palavra indiana, alguns pronunciam chakra ou chakra, tanto faz. Os centros de energia, o que significam, o que representam, é possível reequilibrar, como tentar harmonizar essa energia. Falar de limpeza energética, proteção energética, como cuidar do nosso campo vibracional, alguns exemplos. Nós podemos falar de terapias holísticas e vibracionais, que são as terapias complementares, como funciona, por exemplo, a ideia do reiki, dos cristais, enfim. Mas com uma abordagem bem tranquila, nada positiva ou de verdades acabadas. São todas verdades relativas, né? Nós podemos falar também sobre o desenvolvimento pessoal, tendo por base a experiência espiritual, né, essa vivência nossa da espiritualidade, como é que o desenvolvimento pessoal pode acontecer, entre outras coisas. Também é importante, eu acho que a gente pode começar por esse tema, talvez, que é falar do planeta Terra, essa nossa escola, rebuscando um pouco a ideia dos gregos, a ideia de Gaia, o planeta vivo, né? A grande mãe Gaia. Como é que a gente se relaciona com a Gaia? É possível, por exemplo, pensar em uma relação entre nós, seres humanos, e a natureza Gaia, sem ser de uma forma especificamente técnica, tecnológica, com propósitos de subjugação capitalista, enfim, de exploração? Será que é possível? Se é possível, como a gente pode fazer, como a gente pode lidar com essa grande mãe e essa energia fantástica que é transmutada, né, também pela energia cósmica do universo, do macro, da grande estrutura universal, e a gente pensa até em estruturas paralelas, universos paralelos, que hoje já se levanta questões aí sobre a própria física, enfim.
que é essa ideia de campo, de energia, como é que a gente pode trabalhar com essas ideias de uma forma que a gente possa experienciar coisas positivas. A ideia é trazer algum conhecimento e que esse conhecimento seja útil na nossa prática, na nossa caminhada. Então, a ideia é, se você já sentiu, sente ou percebe coisas que os olhos não conseguem registrar, coisas que os ouvidos não conseguem definir, se essas sensibilidades, essas sensações, essa ideia de que existe uma força maior, uma força criadora, uma energia criadora, que pode ser chamada de Deus, de Alá, de Oxalá, de qualquer nome que seja, mas é uma força, uma energia superior que conduz ou que toca as nossas vidas de alguma forma. Esse canal é para você. Esse canal vai nos auxiliar a refletir, a pensar, a questionar, enfim, e se for o caso, incorporar essas ideias, esses pensamentos. É uma jornada que pretende ser uma jornada sem medo, né? Uma jornada para a gente vibrar, ouvir sobre a alma, compartilhar, falar sobre energia, sobre missões, sobre evolução, enfim, sem medo de sentir, sem medo de sonhar, sem medo de mudar e sem medo de avançar. Se essa proposta tocou você de alguma forma, a gente pede que você se inscreva então no canal, marque o sino, deixa seu like, compartilha com outras pessoas que também possam ter interesse. E pelo menos uma vez por semana, a nossa intenção é colocar um vídeo com alguma prática, com alguma experiência, com relatos. Se você puder relatar também, comenta no canal qual foi uma experiência sua que foi interessante, que faz conexão com essa ideia de paranormal, de extrafísico, extrasensorial. Comenta, deixa aí, ou também deixa sugestão de tema que a gente possa explorar juntos. A gente vai pesquisar, a gente vai levantar, fazer pesquisa a respeito do assunto e a gente traz um resumo, a gente apresenta um resumo e a gente vai trocando e vai crescendo. Esse, enfim, é o objetivo. Então, curte, compartilha, comenta e seja muito bem-vindo à nossa escola chamada Terra, a nossa escola Terra. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Fique bem, bons pensamentos, boas vibrações, pensamento elevado sempre. Até a próxima.